pessoal, estamos aí de volta, com mais um intervalo bíblico da ET, especificamente aí já vamos para o nosso 11º intervalo bíblico e espero que todos estejam bem, e quando falamos assim de estar bem, isso na verdade é um conselho dado por muitos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Que é o nosso fundamento, é a nossa esperança, é o nosso consolo, é Ele, é Jesus. E antes de iniciar o tema dessa semana, queria lembrar para vocês o conselho que Paulo deu aos irmãos em Tessalônica. Está lá escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quando ele diz assim: alegrai-vos sempre. Então, independente das adversidades, das circunstâncias, sempre lembre que o cristão ele pode permanecer alegre sim, porque a nossa alegria é Jesus, tá bom? E falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando de Jesus, qual é o tema do nosso intervalo bíblico desta semana? O tema é um tema que alerta, nos traz, podemos dizer assim, a responsabilidade associada ao reino dos céus, associada à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o tema dessa semana é um chamado ao compromisso. Esse é o tema, um chamado ao compromisso. E esse tema, ele tem como texto base um versículo bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, de forma bem específica, lá no capítulo 9. O versículo base desse tema está lá no 62, Lucas 9, 62, que vocês podem acompanhar. Acompanhe comigo, vamos ler esse versículo base, que diz assim: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Esse é justamente o versículo base. E a nossa leitura bíblica de hoje, vocês podem acompanhar, Inclusive esse versículo base, ele está lá na nossa leitura, mas vocês podem nos acompanhar. Abram aí a Bíblia de vocês. Se você está em casa, pega lá a tua Bíblia. Se de repente você não está com a Bíblia por perto, mas tu tem o aplicativo aí no teu celular, então abre o aplicativo da Bíblia aí do teu celular e nos acompanha com a leitura bíblica em classe de hoje. Ela se encontra, como eu falei anteriormente, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 9. Então pode abrir, eu vou esperar por vocês, pode abrir na calma, Lucas, capítulo 9. E vamos fazer uma leitura a partir do versículo 57. Vamos ler do 57 até o versículo base, que é o 62. Ok? Então, me acompanha aí com a sua Bíblia. Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então essa é a nossa leitura bíblica de hoje.
E para vocês entenderem melhor, vou deixar agora com o nosso professor Leonardo. Ele vai trazer uma aplicação associada ao nosso tema do intervalo bíblico dessa semana, ok? Então, um abraço e até a próxima. Você sabe o que é compromisso? Bem, eu não estou perguntando exatamente o significado de compromisso que a gente encontra no dicionário, mas você sabe o que significa ser comprometido? Pois é, situações na nossa vida não faltam para que nós precisemos sermos comprometidos com alguma coisa. O horário de chegada no trabalho ou na escola, a nossa participação naquele projeto em que nossa parte depende muito de nós mesmos para que ele seja de fato realizado, e tantas outras situações em que a gente vivencia em nossa vida exigem de nós o nosso compromisso. Ser comprometido é se envolver, é se entregar aquilo que a gente precisa fazer, é respirar, é sentir a necessidade daquilo que a gente está envolvido e dar o nosso melhor, fazer a nossa parte para que a gente consiga ver a coisa realizada. O tema de hoje, um chamado ao compromisso, nos ensina justamente isso, quanto ao serviço ao Senhor, ao serviço a Deus. Uma vez que somos chamados pelo Senhor, recebemos a sua salvação pela sua graça, isso não basta para que a gente fique debaixo de braços cruzados nessa certeza, muito pelo contrário. A gente precisa buscar cada vez mais dar o nosso melhor em serviço ao Senhor. Se nós nos comprometemos tanto com as coisas da nossa vida, com o trabalho, com a escola, com o lar, até com lazeres, por que tantas vezes nós negligenciamos o trabalho para Deus? Se a gente fosse levantar aqui motivos, seriam inúmeros o quanto nós devemos sermos comprometidos com o trabalho ao Senhor. Aquele que de fato tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele sente prazer em fazer, em viver, em trabalhar para o Senhor Jesus. Um só motivo que eu poderia dar a você agora era que nós servimos, a Deus. Deus, Criador de todas as coisas, do sol, da lua, das estrelas, de tudo que há ao nosso redor, coisas visíveis, coisas invisíveis. Só esse motivo a gente já poderia levantar e ser suficiente para a gente entender o quanto nós precisamos sermos comprometidos, viver para Deus. Mas eu vou te dar outro motivo. A morte na cruz do Senhor Jesus em nosso lugar, derramando o seu sangue precioso pelos nossos pecados, nos dando a salvação eterna. E isso nos leva aí a um terceiro motivo, o reino dos céus. Todo aquele que vai ao Senhor Jesus, que obedece o Senhor Jesus, que vive para o Senhor Jesus, que tem a salvação no Senhor Jesus, ele tem o seu lugar no reino dos céus. Não sou eu, professor Leonardo, que estou inventando isso, não. É a palavra do Senhor Deus que nos diz. Mas é necessário também comprometimento com o Senhor. Há uma frase interessante que um certo autor escreveu, que ele diz assim: o Senhor nos chama não somente para lhe entregarmos a nossa vida, mas também para levarmos esse chamado a sério, ao segui-lo de todo o nosso coração. O quanto você tem servido ao Senhor com todo o seu coração? O quanto você tem se comprometido com o trabalho para o Senhor, exclusivamente para o Senhor? Pense bem, Deus nos dá tempo para tudo em nossa vida. Cabe a nós sabermos, com a sabedoria que Ele mesmo nos dá, administrar esse tempo e fazer tudo para a honra e para a glória do seu nome. Seguir Jesus exige que nos entreguemos completamente a Ele. Muito bem, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais essa mensagem que Ele nos deu através da sua palavra, que Ele possa nos conduzir sempre em seu caminho com sabedoria, para que a gente possa sempre fazer o nosso melhor para Ele.
Pai Santo, Pai que estás nos céus, Senhor, eu quero honrar, meu Deus, meu compromisso contigo e te amar de todo o coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente e de toda a força que o Senhor mesmo me dá. Ajuda-me, Senhor, eu quero andar em teus caminhos, eu quero sempre fazer a tua vontade. Livra-me, Senhor Deus, de mim mesmo, de meus desejos, de minhas vontades, até do egoísmo que tenta, Pai Santo, passar por cima de mim, Senhor. Em nome de Jesus é que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e, se Deus permitir, nos veremos no próximo encontro do Intervalo Bíblico da ET. Até lá!